Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Comigo aqui, como sempre, já agora o Matheus, já que o Guilherme simplesmente sumiu das entrevistas do Esquema Tático. E hoje com a gente a Raquel Beatriz, lateral direita / volante do Real Brasília. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, o prazer é meu. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Espero que venha ser bem divertido aqui nessa noite. Pode ter certeza que vai ser. Mas antes de a gente começar o bate-papo com a Raquel, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, só buscar esse login do meu lado, do lado do Matheus aí. Também já se inscreve no canal, deixe seu curtir, deixe suas perguntas e comentários para a Raquel. Se tiver bastante comentário e pergunta, a gente chama ela para uma segunda entrevista e vamos começar o bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Como de praxe, vou aqui passar pelo currículo da jogadora. Ela que tem um currículo um tanto quanto interessante. Ela jogou no Vitória da Bahia, até aí beleza. Depois ela vai para o Bahia. Olha só, já vai de um rival para o outro. Passa pelo Lusaka, que fala? Isso. Pelo Lusaka também da Bahia. Daí vai jogar no São José, que a gente tem um carinho imenso pelo São José, porque a primeira entrevista foi com uma jogadora do São José. E agora está no Real Brasília, o time sensação aí, que vem crescendo muito nos últimos anos. E ela já foi campeã baiana pelo Bahia, pelo Vitória, para ficar justo, ganhou um estadual cada um. E ainda foi vice-campeã da Série A2 com o Vitória. Esqueci alguma coisa, Raquel? Não, é só estar feliz mesmo por estar participando aqui com vocês essa noite, né? E que a gente venha se conhecer, né? Porque futebol feminino nem todo mundo conhece, né? E vocês estão abrindo essas portas aí, né? Para a gente falar um pouquinho da gente, da nossa história, da nossa realidade. Então é isso. Legal. E como vocês sabem, normalmente eu trago aqui a camisa de um dos times que a jogadora já passou. No caso, eu não tenho de nenhum que ela jogou. E a terceira vez que eu venho pedir aqui encarecidamente para o Real Brasília mandar uma camisa. Terceiro jogador do Real Brasília que a gente conversa. Terceira vez que eu peço, até agora não chegou essa camisa. Mas agora, depois da minha solicitação aqui, da minha mendigada, vou deixar o Matheus começar o bate-papo. Em uma hora vai, né, Fredão? Mais cedo ou mais tarde. Tentando. Mais cedo ou mais tarde eles vão me ouvir. Não, com certeza. Mas, bem, já começando aqui, né? Primeiramente, boa noite, Raquel. Como o Fred comentou, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente no Esquema Tático, né? E eu já vou começar do começo, né? Você falou tanto da questão da gente estar abrindo as portas para aprender um pouco mais da sua realidade, da realidade do futebol feminino como um todo. E aí eu queria entender como é que foi o início da sua carreira, né? A gente conversa com muitas jogadoras e aí as histórias são das mais diferentes, né? Tem jogadora que teve apoio da família, tem outras que nem tanto, tem outras que teve maior facilidade, outras que nem tanto. Como é que foi o início da sua carreira? Como é que foi esses primeiros passos dentro do futebol antes de chegar no Vitória? Então, eu desde de pequena, né, tinha um sonho de jogar bola, né? Eu sempre joguei aí com os meninos, né? Na verdade, nós femininos, né, não tem uma realidade como o masculino ele tem, né? De ter uma base, né? De ter uma escolinha, né? Para a gente participar. Então, a nossa realidade, ela é bem diferente dos meninos, né? Que tem esse engajamento, né? A gente tem que trabalhar mesmo com os meninos, né? Tentar jogar com os meninos e assim foi na minha vida, né? Eu desde pequena joguei com os meninos aí, né? E algumas vezes minha mãe, né, não deixava, né? Porque era com meninos, né? Ela achava muito estranho isso, né? Só que era um sonho meu, né? E aí eu fui crescendo e esse sonho ele veio, né, a cada dia mais fazendo parte da minha vida, né? A minha família ela me incentivava muito em relação a isso, né? Eu sempre fui jogar em bairros, né? Também joguei por um tempo futsal, acho que eu joguei uns 3 anos até chegar o campo, né? Onde eu jogo hoje. Então a minha infância toda foi jogando em bairro e jogando futsal até chegar, né, no Vitória, né? Participei em algumas várzeas aí até chegar o Vitória, né? E eu também joguei por outros times, né? O Baiano, né? O qual não era muito conhecido, né? E aí me fez levar, né, o Vitória por pessoas conhecidas minhas, né? E eu cheguei no Vitória. Legal. A gente tem a própria Thaís, que é a goleira do Real Brasília também, ela também disputou, acho que a Taça das Favelas, e ali ela se destacou e conseguiu
espaço para jogar no time profissional. Então, eu acho que a Várzea é um local cheio de talentos que eu acho que o Brasil aproveita muito pouco. Lógico que a gente sabe que tem os esquemas de empresário, principalmente no masculino, coisa e tal, mas é um local de grandes talentos. E essa pergunta eu sempre, para quem não é atacante ou meia, eu sempre faço a pergunta. Você joga hoje na lateral direita e volante. Como é que você chegou nessa posição? Porque quando você fica de jogar bola, ninguém quer jogar atrás, todo mundo quer jogar na frente. Então, conta um pouco aí como é que você parar nessas duas posições. Cara, é uma história muito longa, porque eu comecei jogando de atacante, né? Então, eu jogava de atacante e aí por um bom tempo eu joguei de atacante. Aí teve um professor meu, o nome dele é Kim, né? Ele também está agora no Fluminense de Feira, né? Agora, atualmente. E aí ele falou para mim que eu jogava de meia, né? E aí eu jogava esse meio termo aí de atacante e eu jogava de lateral, né? Onde eu comecei no Bahia, né? O Beijoca, André Beijoca, ele falava que eu era lateral e eu gostava muito de jogar de lateral. Só que ele falou, né, o professor Kim, que eu jogava bem de volante, porque eu tinha um passe bom, né? E aí ele falou, não, vou botar você de volante, né? Só que eu não gostava muito de jogar de volante, né? Porque é algo que alguém faz mais de pegador, né? A gente joga mais como um pitbull, né? Naquele setor, e eu não tinha muito essa característica, né? Mas eu acabei ganhando essa característica através dele, e como eu tinha um bom passe, né? Eu conseguia sair bem com a bola, né? E ele juntou o útil ao agradável, né? Alguns jogos eu jogava de volante, e alguns jogos eu jogava também de lateral, né, direita, né, era o qual eu me sentia bem, eu me sentia à vontade, né, só que ele pegou isso aí do nada, não sei de onde ele tirou isso, né, eu só sei que eu me encaixei bem também de volante, né, e aí até hoje eu também jogo de volante, às vezes eu jogo de meia também, eu sou quase um Severino aí, né, jogo de tudo, se deixar aí. O famoso quebra-galho, né? É Qualquer isso aí, jogadora coringa, né, Raquel? Joga em isso aí qualquer mesmo. posição, com a mesma qualidade, mas muito Isso aí. bacana. É bom a gente ter essa versatilidade, né? No futebol hoje é muito cobrado, né? É Você saber versátil. fazer outras funções, né? Isso deve ser um grande diferencial para você na sua carreira como um todo, né? Sim, sim, com certeza. E isso me faz, né, jogar em qualquer posição, sem... E eu acabo, na verdade, podendo ajudar o time, né, de outras formas, né? Às vezes, quando eu não estou de lateral, já joguei outras vezes de volante, às vezes jogo de meia, né? Às vezes até quebro um galho aí de zagueira, né? E se botar também no ataque, eu tô lá. Então, mas, assim, hoje, como você falou, o futebol tem evoluído em relação a isso, né? Quase todos os jogadores, eles têm que saber um pouquinho de cada posição, né? E isso tem sido uma das minhas armas, né? Algo que eu tenho levado comigo e tem me ajudado, né, a crescer mais no futebol, né? Porque eu consigo, né, lidar em todos os setores do campo, né? Isso, então, é muito bom, né, para hoje. E me conta um pouco, assim, você falou que você jogou futsal, jogou em time de bairro, jogou até na várzea, e aí você chega no Vitória, que é um time grande da Bahia, é um time já famoso. A gente entende que a estrutura do masculino não é o mesmo do feminino, mas você está num time de destaque, talvez um dos principais times do estado. Como é que foi chegar no Vitória e se tornar jogadora do Vitória? Fredão, só um minuto, desculpa cortar. Raquel, você começou no Vitória ou você começou no Bahia? Qual foi a... Acho que eu confundi no início do vídeo e o Fred foi no meu erro. Na verdade, eu comecei no Bahia, né? Ah, Eu então. comecei jogando no Bahia, acho que era 2014. Eu joguei no Bahia. Eu ainda acho que eu tinha 17 anos, né? Foi das primeiras competições que eu tive e ainda tinha, na época, o time do Bahia ele jogava a Copa do Brasil, né? Ainda tinha a Copa do Brasil feminino. E aí foi que eu estreiei, mesmo jogando como profissional, né? Como eu te falei, jogava em bairros e aí no Bahia, né? Eu joguei o Brasil, a Copa do Brasil e também joguei o baiano, né? Mas eu não joguei tanto, né? Como eu joguei no Vitória, né? No Vitória eu já fui mais como destaque, né? Eu já joguei mais jogos, né? Tive mais destaque do que no Bahia. Então eu comecei no Bahia e aí depois eu fui para o Vitória.
Entendi. nesse meio termo aí. Não, tudo bem. Então, primeira desculpa pelo erro de cronologia, a gente se perdeu um pouco aqui no começo. Mas você estava, apesar de ter jogado pouco no Bahia, mas você já foi para o time profissional, já disputou um campeonato nacional, que era a Copa do Brasil, e ainda bateu campeã baiana. Como é que é ganhar o primeiro título? Como é que é ser campeã? Mesmo não jogando tanto, mas estando no elenco e no grupo que levanta o troféu. Para mim foi motivo de honra, de alegria, porque eu nunca tinha, como eu falei, tinha jogado, né, jogos assim profissionais, né, e ganhar uma primeira medalha, né, campeã baiana, que era um dos meus sonhos, né, porque na época tinha a questão do São Francisco, né, que era um time que era bastante conhecido de Salvador, e eu não participei desse time, mas eu pude, graças a Deus, ter uma medalha aí, né, pelo Bahia, que foi algo muito importante para mim e, no caso, me alavancou, né, me fez crescer mais como profissional. Sem dúvida, né? Acho que qualquer título, né, acaba sendo um marco no currículo do jogador, né, da jogadora, mesmo não tendo tanta participação como você tem comentado, né? Mas aí logo depois você vai para o Vitória, né? E aí é uma coisa que a gente sempre acaba perguntando para os jogadores que fazem essa migração de um rival para o outro, né? Como é que foi essa transição, né? Como é que foi a história? Se ficou alguma rivalidade com o pessoal do Bahia? Ou foi tranquilo? E como é que foi, né, essas suas primeiras experiências no Vitória, que acabou sendo um time que acabou ficando mais marcado na sua carreira pelo tempo que você jogou lá, né? Sim, como eu falei nesse meio termo, né, que eu estava jogando no Bahia, eu joguei 3 anos, fui jogar futsal, né, que eu disputava muitas competições futsal, né, então bem como eu fazia faculdade, eu acabei disputando jogos universitários, né, que tem aí de, de futsal, e aí nesse meio termo eu conheci, como eu te falei, esse Quinho, né, que ele participava, então ele já me conhecia do tempo do Bahia, e como ele foi para lá, para o Vitória, né, ele me chamou para jogar com ele, e era a Copa do Brasil também. Só que eu acabei que eu não participei, mas eu permaneci lá, né, no Vitória. E aí, nos outros anos, né, eu comecei a me destacar. Né? Foi aí que eu joguei de meia, né? Joguei de volante, que ele me colocou. E aí eu fui bem, né? Me destaquei lá. E aí ele acabou saindo, esse treinador, só que eu continuei lá no Vitória. E aí eu consegui, né, ter o título com o professor Grilo, né? E aí também a gente conseguiu acesso para a Série A1. E aí foi quando eu me destaquei, né? Eu joguei quase todos os jogos, foram poucos jogos do brasileiro que eu não joguei e o baiano também, né? Então foi um tempo assim muito de crescimento, né? Foi aonde realmente me alavancou o Vitória. E você também ganhou, como eu já falei no começo, estadual pelo Vitória. E como é que é ser campeã estadual pelos dois maiores times da Bahia? Como é que ficou a sensação? Ficou muito bom, né? Então vai dizer que eu sou um pé quente, né? Consegui nos dois times, né? Mas assim é impossível, né? Dois times de peso, né? Não ter essa estrutura, né? Na verdade, a gente só ganhou o título justamente por essa estrutura, né? Que eles nos ofereceram, né? Naquele momento. Né? Então, assim, como a gente é muito conhecida, né? O feminino, na verdade, é conhecido, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? Na Bahia, então é bem mais fácil, né? Então, assim, quando um time não está muito bom, a gente, né? Já pula para outro, né? Então, assim, foi esse conhecer, né? Pessoas que me fez, né? Ter esses dois títulos, né? E também o conhecimento, né? Do meu futebol, as pessoas através disso, né? As pessoas me contrataram, né? Pelo futebol e pelo conhecimento também das pessoas, né? Então, eu acho muito bom, né? Isso que tem lá em Salvador, porque eles dão muita oportunidade, né? Em relação a isso, né?
já como outros estados não têm, né, oportunidade. São muitas pessoas, muitas meninas, né? Então, para você fazer parte de um time de elite, né, você tem que ter, né, como você falou, um assessor, né, alguém que esteja acima para você conseguir, né, ou você jogar muito, né, jogar muita bola. Você está aí como destaque para você conseguir, né? Então, lá em Salvador é mais fácil você conseguir isso, né, emprego em relação a futebol feminino. Pô, isso é bem bacana. A gente não tinha a gente não sabia dessa proximidade, né? Mas é legal saber que tem essa abertura, né? Apesar da rivalidade que existe entre o Bahia, entre o Vitória, é bem bacana de saber essa proximidade das jogadoras, né? E essa oportunidade que vocês acabam tendo, né? De apresentar o seu futebol em diversos times, em diversos campeonatos, né? E aí você, como você comentou, né? Isso te deu a oportunidade de crescer na carreira dentro do Vitória, ganhar um título baiano, disputar a segunda divisão, né? Chegar a ser vice-campeã, né? Que eu acho que acaba sendo talvez a parte mais difícil, né, da carreira, quando a gente chega na final e acaba tropeçando, perdendo. E imagino que para você também tenha sido um pouco complicado esse momento, né? Como é que foi toda a campanha daquela temporada e para terminar apesar do acesso, né, terminar com o vice? Realmente foi muito difícil, né? Porque geralmente a gente, time de Salvador, né, tem uma estrutura abaixo do que as meninas, né, de outros estados. E a gente começou, né, a crescer em degrau, né? A gente começou a ganhar os jogos e naquela época não era como esse brasileiro, né, que sobem 4 e descem 4, né? Só subiam 2 e desciam 2. Então era bem mais difícil, né, de a gente conseguir o acesso. E foi nesse meio termo que a gente começou a bater. E aí, nesses jogos aí de chave, a gente acabou que pegou o Internacional, né, na semifinal. Né? E foi um jogo histórico que, dentro de casa, o jogo foi 2-2, né? Dentro de casa, a gente disputou com elas de igual para igual. Né? Elas, com certeza, não tinham mais estrutura do que a gente. Né? Na época, a gente não tinha tanta estrutura como elas tinham, e a gente empatou. E lá, né, a gente precisava da vitória, né? E elas também precisavam da vitória, porque como teve um empate, né, quem ganhasse, né, ia passar e também ia ter o acesso. E foi aí que a gente conseguiu um feito histórico lá no esqueci o nome agora do estádio, e a gente foi do Beira-Rio, Beira-Rio. Isso. A gente conseguiu dar 1-0 lá nelas. E aí eles já tinham armado já palanque, já tinham armado todas as coisas, né? E aí a gente conseguiu esse feito, teve que desarmar tudo. Eles tiveram que desarmar tudo, porque, né, eles não acreditavam que a gente ia passar, né? E a gente ia conseguir o acesso, e a gente conseguiu, né? Com um gol de pênalti da Tayana, e a gente conseguiu esse acesso. Só que aí, quando a gente foi jogar a final, né, aqui com o time de Minas, inclusive, né, o Minas daqui de Brasília, quando a gente foi jogar contra elas, a gente foi bem posicionado e tal, a gente também conseguiu um empate aqui em Salvador, e quando a gente foi para lá, a gente empatou de novo, né? Então o jogo ele foi para os pênaltis, né? E eu tive a infelicidade, uma das pessoas que teve a infelicidade de perder o pênalti, né? Junto com a outra menina, e aí a gente perdeu nos pênaltis, né? Então foi muito doloroso por tudo que a gente passou, né? Pelo sacrifício que a gente teve, a gente a, perdeu a competição, né? Da forma que foi, porque a gente estava jogando bem mais do que até mesmo o Minas, né? E a gente foi uma derrota bem amarga, né? Que até hoje, né, eu carrego, né, porque eu tenho a medalha, né, de segunda colocada, mas sabe toda vez que eu vejo, eu penso, meu Deus do céu, eu poderia ser campeã, né, campeã da A1 e acabei não sendo, né, e também por uma das coisas que eu perdi o pênalti, né, então aí que fica mais aquele sentimento de, sabe, de perda mais ainda, mas toda a experiência que eu tive foi muito boa, porque
também me fez crescer como jogadora, né? Então a gente tem que entender que às vezes, né, o perder, né, faz a gente crescer também, né? Então, quando eu perdi, me amadureceu mais ainda, né, como profissional, né, de ver que eu precisava me preparar mais, precisava me empenhar mais, né, me posicionar mais para poder alcançar algum lugar melhor, né? Então foi isso. Eu vou até deixar o Matheus falar um pouco sobre perder pênalti final, que ele já presenciei isso com ele. Meu Deus do céu. Não, isso é uma história que a gente sempre conta quando o jogador fala que perdeu pênalti em decisão, porque a gente foi disputar um campeonato uma vez, eu estava com esse cidadão aí, e aí o jogo acabou indo para os pênaltis, era a decisão do campeonato, era o último pênalti, ninguém sabia quem ia bater, aí eu cheio de confiança bati no peito e falei, não, eu vou bater e vou marcar. Aí eu bati aquele pênalti bem recuo pro goleiro, sabe? Tentando achar o cantinho de fraquinho. O goleiro dos caras pegou, aí os caras fez o gol e... Enfim, até hoje o Bonito aí me faz contar essa história toda vez. Meu Deus. Mas acontece, né? Mas só erra quem bate, né? Só erra Exato, quem só bate, é ué. quem bate, né? Mas acontece, né, cara? Infelizmente a gente tem que passar por isso e, de fato, acaba fazendo a gente crescer, né? Enquanto, no seu caso, mais do que o meu, que foi um torneio amistoso, né, de final de semana. Mas era um Mas, clássico. não, eu não vou entrar nessa vereda aí, eu não vou entrar nessa discussão. Meu Deus. Mas, de fato, são coisas que vêm para acrescentar para a gente, né? Imagino que você, enquanto jogadora, como você mesmo comentou, cresceu muito a partir daí, tem um amadurecimento muito bacana, né? E, como você falou, às vezes a derrota vem para ensinar a gente, por mais dolorosa que seja, né? E por mais que seus amigos fiquem lembrando você a cada 15 Nossa, dias que você fez isso. Mas brincadeiras à parte, faz parte do futebol. Na verdade, eu acho que você atingiu o principal objetivo, que era chegar na final e levar o Bahia para primeira. O Bahia não, o Vitória para a primeira divisão. O que eu acho que é a grande conquista, né? É legal ser campeã, mas o mais importante que era conseguir o acesso, vocês conseguiram, que é chegar na final, né? Então, faz parte perder pênalti, faz parte. Para alguém ser campeão, alguém tem que perder. Infelizmente, foi você dessa vez, mas quem sabe da próxima vez não é você batendo campeão, você batendo o último pênalti fazer. Então, serve para aprender, né? E antes a espero. gente sair um pouco da Bahia e vir para São Paulo, que depois vem para São José, que é um time, como eu falei, a gente tem muito carinho, um dos times mais tradicionais do futebol feminino. Eu vou te perguntar, porque a gente nunca perguntou isso para alguém que jogou no Bahia e no Vitória, como é jogar um Bavi dos dois lados? Cara, a gente eu nunca tive essa oportunidade, porque quando o Bahia estava, o Vitória ainda estava começando, né? Mas eu consegui disputar uma vez, né, com, com, com o Bahia, mas não foi aquela mesma coisa, naquela rivalidade. Legal. E depois você vai para o São José e você sai da Bahia pela primeira vez, né? Você que estava já jogando há um tempo já futebol profissional e vem para São Paulo. Como é que foi essa mudança? Sair da Bahia, daquele calor maravilhoso e vir para o interior de São Paulo, onde chove e faz frio. Meu Deus do céu, foi uma experiência para mim que foi difícil, porque eu nunca tinha saído da Bahia, nunca tinha saído de Salvador, né? E também para ir para outra realidade, né? A qual eu fui. Foi uma experiência boa, né? A qual me amadureceu muito, né? Mas foi muito difícil, né? Inclusive, um dos motivos foi o frio, né? Que eu não era acostumado, né? E aí, foi na época que eu fui, foi muito frio mesmo, né? Então, e também a comida, né? Foi algo que mudou muito, né? Porque Bahia, né? Você vê, tem muito tempero, muitas coisas, e aí eu fui para um outro tipo de realidade, mas, assim, em relação ao futebol, me fez crescer muito, né? Porque o nível das meninas era muito avançado, né? Em questão a, ao povo de Salvador. Né? Então, me fez amadurecer mais e crescer ainda mais, né, no futebol. Ver que o nível das meninas era muito grande, né, era muito alto, né, mas
graças a Deus, através de São José, eu consegui também crescer, né, como profissional. Eles deram uma estrutura muito boa, né, para mim lá no São José, para que eu pudesse também, né, participar dos jogos. Eu não participei, na verdade, eu não participei de tantos jogos, né, eu participei mais do Paulista do que o próprio brasileiro, mas das vezes que eu participei, né, do brasileiro, foram experiências incríveis, né? Graças a Deus eu tive êxito, né, quando eu entrava, né, quando eu jogava, e me fez também ver o futebol feminino, na verdade, de outra forma, né? Porque em Salvador, né, a gente não tem essa... não é amplo, né, o futebol feminino, ainda falta muita coisa, né, para chegar mesmo no nível do, do estado, né, mesmo de São Paulo. O estado de São Paulo é uma potência do futebol feminino aqui no Brasil. E a gente vê várias revelações saindo da, do próprio São Paulo, né, da capital. Então, assim, me fez abrir os meus olhos em várias coisas, né, em relação a futebol, né, sabendo que eu poderia crescer mais, né, sabendo que aonde eu estava, né, não era motivo de eu não estar em outro lugar, né, maior, que eu poderia, sim, através do meu futebol, né, conquistar outros lugares, e o São José ele fez isso, né, abriu as portas, os meus olhos também em relação ao futebol feminino, né, do que eu poderia alcançar, né, e foi aí que eu fui mais conhecida, né, porque querendo ou não, Salvador, né, Bahia, não tem tantas competições como o estado de São Paulo ele tem. Então, né, o estado de São Paulo ele tem um paulista, tem o brasileiro, tem o estadual e tem, acho que jogos também intermunicipais, se eu não me engano. Então, você tem um calendário cheio aí o ano todo, né? Já lá em Salvador, não, né? Você tem só o brasileiro, no brasileiro não, minto, o baiano, né? Então, se você não estiver participando no brasileiro, nem a 1 nem a 12, você só tem esse baiano para você participar, né? Então, é algo que você, né, não dura nem 3 meses, né? E lá eu pude jogar o ano inteiro, né, em alto nível, com times, né, de elite, né? São Paulo, Corinthians, né, Flamengo, e isso me fez amadurecer, né? E aí, graças a Deus, eu consegui abrir as portas para outros lugares também, né? Como aqui no Real Brasília. Bacana, Raquel. Não, realmente acho que essa parte de evolução do futebol acaba sendo muito importante para a sua carreira, né? Acho que é uma coisa que a gente vem vendo com outros jogadores também, essa mudança, o quanto ela impacta na carreira como um todo, né? E você mesmo citou o São José, a sua ida para o São José como uma das principais motivos de hoje você está jogando no Real Brasília, né? E como é que foi essa vinda para Brasília, né? Um outro clima, outro time, outra estrutura, mais uma experiência nova, né? E aí eu vou até aproveitar e fazer duas perguntas numa só, já terminando a entrevista, que eu sei que você está com o tempo corrido. Como é que você vê a sua carreira até aqui, né? A gente viu muitas vitórias, né? Muitas dificuldades que você vem superando, a questão de você ter se mudado, a questão de você ter jogado futsal um tempo, voltado para o futebol profissional. Como é um balanço da sua carreira até aqui e como tem sido a experiência de jogar no Real Brasília também, né? Que é um time também de uma tradição, que tem construído uma tradição bem interessante no cenário brasileiro atual. Então, como eu falei, eu joguei um ano lá no São José, né? Foi o que abriu as portas, né, para eu estar tendo outros times, né, à vista. E aí, através, né, do meu assessor, né, o André, o time do Real Brasília, ele ficou interessado em mim, né? E na verdade, quando eu ainda estava no Vitória, né, o time do Real Brasília, ele tinham me chamado também, só que era bem novo, né? Acho que tinha começado, acho que era o primeiro ano do Real Brasília, né, com o futebol feminino, né? Eu acabei não indo e foi quando eu fui para o São José, né, nesse meio termo aí. E aí eu não fui, né, porque eu fui para o São José. E aí, para felicidade, né, teve
eles abriram, né, novamente as portas para mim, né? Eles me buscaram aí e foi um momento assim muito feliz, né? Acho que na minha vida assim foi um dos momentos mais felizes. Foi aqui no Real Brasília, né, ao qual eu não esperava, né, na verdade, que é a estrutura, né, que o Real Brasília ele tem, né? E eu não esperava, né, por isso. Só que eu me surpreendi muito, né, com tudo aqui, né, o carisma das pessoas, né, a profissionalidade que eles têm, né, a receptividade também deles, foi algo que me deixou muito impactada, né, e também a estrutura que eles ofereceram, né, para a gente estar treinando e também fui muito feliz, né, até então, né, com o Real Brasília, a gente acabou de disputar aí o A1, né, o qual o Real Brasília foi um dos destaques, né, dessa competição. E assim eu fiquei muito feliz porque tinha ficado 6 jogos sem jogar, né? Logo no começo eu fiquei 6 jogos sem jogar porque eu acabei tive que arrancar os dentes, né? Os dentes cisos aí. E aí eu fiquei 15 dias, né? Então, para mim, eu achei que eu não ia conseguir estar no mesmo nível, né, das meninas durante esse período, né? Eu achei que eu ia demorar mais, mas com a estrutura que eles ofereceram, né, eu consegui voltar a tempo, né? Eu fiquei só fora 6 jogos, né? E os outros todos eu joguei de titular. Então, estreiei também contra o Palmeiras, né? Então, assim, foi um momento de muita felicidade, né, para mim, né? E tem sido dessa forma, né? Aqui com o Real Brasília, né? Eu ainda não ganhei um título, né, por eles, mas eu já querendo ou não ganhei, né, muitas coisas, né, com o Real Brasília, né? Foi visibilidade, né? A gente foi um destaque, então isso também, querendo ou não, faz com que a gente venha crescer, né? Conhecer outras pessoas, né? Faz com que a gente venha crescer, ter essa rodagem, né? Que é muito importante para a gente que é atleta, né? A gente ter clubes, né? É muito importante, né? Ter esse histórico. Então, eu creio que daqui, né, para frente eu vou conseguir, né, almejar mais coisas, né, através não só do Real Brasília, né, mas em outros lugares também, né. Eu creio que aqui vai ser um alicerce, né, para mim, né. Então que eu também possa, né, de alguma forma ajudar o Real Brasília, né, nessa competição agora, né, e quem sabe aí já ganhar o primeiro título, né, com o Real Brasília, o título estadual, né, que é o que eu espero, né, que eu tenho almejado. O próximo título a ser disputado, então vai ter que ganhar esse agora. Tem que E, ganhar. bom, já que você está com o tempo corrido, vamos aí para as considerações finais. Antes do Matheus usar a palavra final, Raquel, se quiser agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, fica à vontade, o espaço está aberto para você. Não, agradecer vocês por essa oportunidade, né, a gente vê o quanto é difícil, né, alguém comentar sobre o futebol feminino, né, e ver vocês fazendo isso, né, o trabalho de vocês, né, faz com que o futebol feminino ele venha a crescer mais, né, ele venha a ser expandido, né, por mais pouco que seja, né, o momento que a gente tem aqui, né, a gente pode falar um pouquinho da nossa história, né, daquilo que a gente percorreu, né, e vocês têm feito isso, né, então eu agradeço primeiramente a vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Agradecer a todos que acreditaram, né, em mim, né, o meu futebol, e espero que eu venha dar também muita alegria, né, para essas pessoas, né, e vou ver em nome de Jesus se eu consigo essa camisa aí para vocês, hein? Pelo amor de Deus, aí da Brasília. Ajuda nós. Meu Deus. A Bom, galera pediu aí, eu vou ver se eu consigo. a Essa Flávia me camisa. prometeu, mas até agora nada. Flávia, você deve ter esquecido, mas eu vou aqui pedir essa camisa aí para vocês, tá? Agradecer Assim. também aos meus familiares, né, que sempre esteve comigo, e a todos, né? Eu vou deixar aí meu Instagram, né, para vocês que quiserem participar, né, e falar também que algo que me fez chegar até aqui, sem dúvidas, foi Deus, né? Sem Deus, assim, eu acho que eu não conseguiria nem a metade, né? Porque em tudo isso,
foi um propósito dele, né? Em todos esses lugares que eu fui, foi um propósito dele. Né? Então, eu agradeço muito a ele, né, por tudo, por ter chegado, né, onde eu cheguei, né, e que eu possa, né, glorificar o nome dele, né, através, né, de cada jogo, né, de cada lugar onde eu esteja, né, possa glorificar o nome dele acima de tudo, né, o que importa, tá? Vou deixar meu Instagram aqui, né, Raquel Beatriz, segue lá, né, para quem quiser, fica à vontade e dá essa fortalecida para a gente aí, né? Para vocês também, né? Claro. Ajuda bastante. Matheus, considerações finais? Deixa você ficar com a última palavra por enquanto. Opa, maravilha. Bem, mais uma vez agradecer a Raquel, acho que como a gente sempre comenta no início do vídeo, é sempre um prazer ter vocês aqui no canal. A gente fica muito feliz em abrir esse espaço para vocês e para que vocês contem as suas experiências, né, para a gente conseguir popularizar um pouco mais o futebol feminino, que já tem crescido muito, mas ainda é pouco perto do que ainda pode se tornar, né? E, no mais, repetir aí o convite que a gente faz todo vídeo, né? Se inscreve nas redes sociais, tanto do Esquema Tático quanto no Instagram da Raquel. Vai lá, a gente vai deixar aqui o Instagram dela no comentário do vídeo, né? Então vai lá, dá uma seguida, fortalece ela e já aproveita, deixa o seu like no Esquema Tático, segue a gente nas redes sociais, vamos espalhar a palavra do Esquema Tático aí. E, no mais, acho que é só isso daí. Mais uma vez, agradecer a Flávio e a você, Fredão. A gente vai fazendo o possível. Bom, faz as palavras do Matheus as minhas. Muito obrigado, Raquel, pelo seu tempo. Você é uma pessoa muito simpática, fala muito bem, e a gente sempre gosta disso, porque gera aí uma boa entrevista. Obrigado, gente. Como o Matheus falou, está aqui na descrição do vídeo o Instagram da Raquel. Segue ela lá, siga as redes sociais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e prontos para que a gente chame ela para uma segunda entrevista. Até a próxima. Falou!